Gênesis 25, versículo 29. Vamos ler até o 34 e depois nós vamos abrir em Hebreus. Mas primeiro Gênesis, que diz o seguinte: tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor, eu quero clamar a Ti. Tenha misericórdia da minha vida e peço que essas palavras sejam dadas pelo Senhor e que o Teu nome seja engrandecido e que eu não venha ser pedra de tropeço nesta palavra. Que a Tua igreja, Senhor, seja alertada, edificada para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. O meu título dessa mensagem: não troque o eterno pelo passageiro. Esse é o tema, é o título que eu quero dizer para a igreja esta manhã. A decisão de Esaú abrir mão da sua primogenitura é uma das passagens mais marcantes do Antigo Testamento. Ela é tão marcante que posteriormente ela foi comentada no Novo Testamento. Nós podemos dizer que isso deve chamar as nossas atenções, porque foi um marco. Existiu um marco tremendo aqui em relação a essa decisão de Esaú. Por quê? Porque esse episódio vai muito mais além de uma troca de um prato de comida. Vai muito mais além. Aqui se revela o estado espiritual do coração deste homem. Às vezes a gente não consegue assimilar essa troca da primogenitura por um prato de comida. A gente tem que observar muito mais além disso. A gente tem que olhar exatamente o que se passava no coração e na vida espiritual de Esaú. Isso é para que nós venhamos ter essa ideia. Agora, para contextualizar toda essa história, eu sei que a maioria de vocês conhecem, mas é importante frisarmos aqui a respeito deste contexto, é que Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, que é Esaú e Jacó, gêmeos, 2 meninos. Se você observar em Gênesis 25, 23,
A Bíblia menciona que antes mesmo do nascimento deles, Deus havia dito para Rebeca, a mãe dos meninos, que o maior servirá ao menor. Esaú nasceu primeiro, e por isso era o primogênito. Esaú era aquela pessoa que tinha o direito, mediante aquele tempo em que os hebreus tinham como padrão de vida. E certo dia, Esaú voltou extremamente cansado de uma caça, enquanto Jacó preparava um ensopado. Dizem que era um ensopado de lentilhas vermelho. Graças a Deus eu nunca experimentei isso. Eu imagino que esse negócio não é muito bom, não. Mas dizem que o melhor tempero é a fome, né? Mas enfim, talvez eu comeria se eu tivesse com essa fome que Esaú tinha, estava no momento. E ao pedir a comida, Jacó, né, respondeu: ah, é agora. Jacó, aquele abusado, né, aquele cara que queria levar vantagem em tudo, um coração corrompido, disse ao seu irmão: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Aí Esaú respondeu: ah, meu irmão, estou pronto a ponto de morrer. Né? De que me aproveitará o direito da primogenitura? Me dá esse negócio aí, deixa eu comer esse trem. Esaú estava desesperado, meu irmão. Estava, né, querendo comer, com fome, e ele largou de mão a primogenitura, mas sem perceber a gravidade do que ele estava fazendo. Foi exatamente o que nós lemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, no qual, né, o escritor diz, versículo 17: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com as lágrimas o tivesse buscado. Aí está a chave, o ponto da questão. É importante observarmos aqui essa questão de Esaú. Esaú aqui naquele momento, ele foi envolvido emocionalmente. E ele se perdeu na razão, naquilo que ele deveria fazer. Ele, por conta de uma necessidade que estava no seu coração, necessidade que estava na sua vida, ele nada mais, nada menos do que rejeitou a bênção de Deus para buscar aquilo que estava desejoso o seu coração, a sua vida, o seu corpo. Então, meus irmãos, ele jurou e vendeu a sua primogenitura por um pão e um prato de lentilhas. E a conclusão do texto aqui é muito forte. Diz aqui em Hebreus e diz em Gênesis: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gente, desprezar o direito de primogenitura, ou seja, desprezar das promessas de Deus, desprezar o próprio Deus, desprezar o próprio Eterno. A gente, de certa forma, a nossa conscientização em relação à primogenitura talvez seja um pouco enganosa. Mas eu quero relatar aqui na cultura hebraica. Por quê? Porque a primogenitura não era apenas receber bens, mas também incluía aqui uma liderança espiritual, uma autoridade sobre a casa do pai, porção dobrada da herança e continuidade da linhagem, da aliança de Deus com Abraão. Então veja bem, Esaú ali, queridos, ele nasceu numa família em que o plano de Deus, o propósito de Deus iria se cumprir através desta família. E Esaú sabia disso. Esaú não era aquela pessoa que era ignorante. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, porque ele ouviu história. Aquele não era menino.
Aquele já era adulto. Aquele já conhecia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Esaú não estava vendendo apenas a herança financeira. Ele estava desprezando privilégios espirituais. Estava desprezando promessas. Estava desprezando uma vida cotidiana com o Senhor. E essa questão todas pode nos trazer algumas reflexões. Porque Esaú aqui perdeu. Esaú aqui abriu mão. Essa decisão de Esaú aqui foi algo que, para ele, foi muito caro. Para ele foi algo que prejudicou o seu futuro. E isso cabe a nós também, irmãos. Creio eu que isso também cabe a nós. Quantos de nós, o quanto da igreja conhece a Deus, recebe porção de Deus, recebe promessas de Deus, recebe direção de Deus, recebe uma vida com Deus, e por causa de algumas necessidades, histórias, realidades, tempo, se afasta da promessa de Deus. Abre mão do direito. Abre mão da presença do Senhor. Esaú aqui estava abrindo mão da presença do Senhor. Eu creio que esta porção, esse momento da vida de Esaú, se nós não vigiarmos, isso pode acontecer conosco também. De sabermos quem é Deus, sabermos das promessas de Deus, sabermos do cuidado de Deus, sabendo da direção de Deus, daquilo que Deus deu para nós e não querermos mais. Isso pode acontecer conosco, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque as falhas que Esaú teve, nós também temos. Nós também temos ao longo dessas vidas. Quem é que não passa por crise? Quem é que não passa por fraqueza? Quem é que não passa por cegueira? Quem é que não passa por alguma desilusão espiritual? Todos nós passamos. E esse contexto pode trazer para nós algumas verdades, algumas reflexões que eu queria que esta manhã nós observarmos, ou venhamos a observar se nós estamos vivendo ou se nós estamos aqui com certo cuidado em saber que se nós praticarmos algo que não convém àquilo que Deus deseja de nós, isso pode trazer caro, custar caro para todos nós. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui para todos nós esta manhã é: não permita que os desejos imediatos determinam o seu futuro espiritual. Não permita que os desejos imediatos determinam o seu futuro espiritual. Amados, Esaú valorizou o imediato. Esaú era aquela pessoa que conhecia a palavra de Deus, mas ele rejeitou o eterno. Ele trocou algo permanente por prazer passageiro. E isto na vida dele foi um grande erro. A sua decisão, a sua displicência acabou com o seu futuro. E é por isso que nós precisamos ter amadurecimento, irmãos. Nós precisamos nos analisar e olhar como é que está o nosso coração. Eu percebo aqui que a fome momentânea de Esaú falou mais alto. Esaú conhecia a Deus. Creio eu que ele teve experiência. Ele nasceu numa família cristã. Ele sabia que ele não era ignorante. Mas mesmo assim, por conta de um estado momentâneo, por uma crise momentânea, ele abriu mão de Deus. Ele abriu mão das promessas de Deus. E o seu coração fechou para as coisas de Deus, para as promessas de Deus. E é exatamente isso que acontece conosco, irmãos, quando permitimos que os nossos desejos naturais tomam o lugar de Deus nas nossas vidas.
coisas lícitas, coisas comuns, coisas reais, coisas que não é pecado. Mas existem coisas, momentos nas nossas vidas que a gente fica desapercebido e de repente aquela necessidade que você tem no momento toma o lugar de Deus. E essas questões todas, irmãos, é prejuízo para nós. É prejuízo para um cristão. E hoje nós vivemos dias que parece que está muito fácil trocar Deus por outras coisas. Gente, existem pessoas que não têm mais prazer de servir a Deus. Existem pessoas que não têm mais prazer de estar na igreja. Não têm prazer mais de orar, não têm mais prazer de ler a palavra do Senhor. Não têm prazer mais de ter comunhão com os irmãos. Eu estava numa visita essa semana, conversando, uma conversa bacana com os irmãos. E uma irmã até me disse, falou assim: pastor, eu tenho saudade daquele tempo, onde a nossa irmandade era mais intensa, mais forte. A gente saía junto, comia junto, orava junto, chorava junto. Eu falei: irmãos, irmã, o tempo está... A gente tem que aprender a discernir o tempo. Hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas a tecnologia tem roubado a nossa comunhão. A tecnologia tem roubado a nossa convivência de comunhão da igreja. Hoje, Michele, possivelmente nós corremos o risco de termos mais intimidade com gente que a gente nem conhece do que conosco mesmo. Existe uma influenciadora aí, nessa Goiânia, é a famosa, uma loira aí, a namorada do Vini Júnior. Exatamente, a maioria aqui deve conhecer ela demais. Sabe tudo dela e não sabe nada de mim. Possivelmente vocês sabem o que ela disse ontem. E vocês não sabem como é que está meu coração ontem. É isso que está acontecendo, meu irmão. A gente precisa aprender a discernir os dias. Hoje, nós conhecemos muito mais de essas pessoas influentes do que Deus, do que ter tempo com Deus. Quanto tempo você gasta hoje numa rede social, meu irmão? Quanto tempo? Pasme, meu irmão. Às vezes tem até gente aqui olhando nesse momento, em rede social, do que ficar prestando atenção na palavra do Senhor. Estão desprezando a Deus dentro do culto. Tem gente que em meio à palavra fica conversando. Em meio ao louvor fica conversando. E perdeu essa intimidade com o eterno. Eu aprendi aqui, meu irmão. O pessoal fala: isso é careta. Não é careta não, meu irmão. Isso é reverência. Aqui eu tenho que estar nesse altar aqui. É com reverência a Deus. Eu não posso tocar de qualquer jeito. Eu não posso pregar de qualquer jeito. Vocês também que estão aqui na igreja, vocês precisam aprender a reverenciar a Deus, irmãos. Hoje é uma bebeção de água. Vocês ficam 2 horas vendo uma influenciadora. Aí não dá vontade de beber, não dá vontade de... Agora, na hora que vai ler a palavra de Deus, meu irmão, vai orar, de repente nós estamos lá orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí de repente a sua mente já está lá nas contas a pagar, já está lá na viagem a fazer, a sua mente vai embora. É esse tipo de coisa que tem acontecido nos nossos corações, meus irmãos. Da mesma forma como Esaú desprezou a Deus, muitos de nós podemos também estar desprezando a Deus. E a gente tem que aprender a lidar com isso, irmãos. Reverência, coração, temor, obediência. O nosso Deus é sagrado.
O nosso Deus é eterno. E o que nós fazemos aqui, meu irmão, não é nada natural, é algo eterno. É algo que deve gerar em nossos corações temor, reverência. Essa é a vida com Deus. E prazeres momentâneos, irmãos, muitas vezes é algo muito forte. Sim, é algo muito forte, mas também pode destruir as nossas vidas espirituais. Porque o que liga a nossa vida com Deus é a nossa espiritualidade, meu irmão. Não é o que você crê, porque o diabo também crê. E a Bíblia fala que o diabo crê e treme. E nós? E nós? Que padrão de vida que nós estamos tendo diante do Senhor? Que estilo de vida? Como é que está a nossa espiritualidade hoje diante de Deus? Como é que está o nosso coração? Hoje vivemos dias complicados. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa decisão impulsiva. Coração, necessidade, desejo de coração. Tome cuidado com os desejos dos nossos corações, meus irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado. O nosso coração é enganoso e ele se inclina para uma concupiscência da carne. Muitas vezes. A Bíblia fala que devemos caminhar no Espírito. Mas por causa da concupiscência da carne, a gente deixa de caminhar no Espírito e começamos a tomar decisões naquilo que nós temos necessidades. E isso causa para nós destruição. Às vezes a nossa fome pelo prazer está tão elevado e chega, sabe, um certo momento em que aparece um Jacó diante de você e oferece algo para você e tira você do caminho do Senhor. Tome cuidado. Segunda coisa que eu quero destacar aqui em relação a essa história. Nossas prioridades revelam onde está o nosso coração. Esaú revelou aquilo que realmente estava no seu coração. Uma hora tudo se revela, meu irmão. Uma hora tudo se revela. Nada fica oculto. Nada. Não foi a fome que fez Esaú pecar. Fome todo mundo tem. Mas a fome aqui revelou que ele não valorizava aquilo que Deus havia lhe concedido. Nós, como igreja, precisamos aprender a valorizar a Deus, irmãos. Como é que nós valorizamos a Deus? Vida. 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 Vida santa. Reverência. Obediência. Não é sentimento. Isso é consciência. Isso é reverência ao nosso Deus. Você quer amar a Deus? E 1 João diz: aquele que tem os meus mandamentos é os que me ama, que me guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado por meu Pai. Então, meus irmãos, hoje parece que esse amor, o amor virou sentimento, irmão. Sentimento. Não é, irmão? Se tem algo de amor com Deus, uma coisa que precisa ser extirpado de nós é o nosso sentimento. As nossas emoções, as nossas emoções. Porque as nossas emoções faz a gente sair do prumo. Porque se eu for conduzido pela minha emoção, eu não vou ter vida com Deus, não. Porque vida cristã é uma vida difícil, irmão. Não é mar de rosas, não. Eu quero pecar, irmão. Muitas vezes a minha carne deseja pecar. E uma coisa a igreja precisa aprender. Deus aceita todos. Mas não aceita tudo não, meu irmão. Ele aceita eu miserável. Sabe, aceita eu com muitas vezes cheio de defeitos, cheio de falhas. Pessoa que talvez
né? Existem conduções erradas. Isso pode acontecer na minha vida. Mas a palavra me diz que eu preciso me arrepender. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 diz, isso é a palavra de Jesus para os seus discípulos: crede no Evangelho e arrependei-vos dos seus pecados. Se tem algo que Jesus disse a vida inteira no seu ministério, foi de arrependimento. Arrependimento, inferno, Jesus, diabo, era o que Jesus falava. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Jesus, ele queria conscientizar o seu povo a ter uma vida santa com Deus. E para ter uma vida santa com Deus, eu preciso ser movido por uma consciência do Evangelho, não por emoção. E a consciência do Evangelho muitas vezes dói, irmão. Dói a tal ponto de que eu tenho que carregar a minha cruz. A Bíblia fala, Jesus mesmo fala: aquele que quer ser o meu discípulo, carrega a tua cruz e siga-me. Evangelho sem cruz não existe. Não existe. A nossa cruz, meus irmãos, você sabe o que significa? Os nossos pecados, as nossas falhas, que muitas vezes são tão grandes. E eu preciso aprender a lidar com isso, colocar na presença de Deus, mudar o arrependimento e seguir a Jesus. Muitas vezes desprezamos as verdades bíblicas para agradar pessoas. Muitas vezes usamos situações, uma necessidade que está muito grande em nossos corações para manipularmos a palavra de Deus. E foi exatamente o que aconteceu, meus irmãos, com Ofni e Finéias. Se vocês lembrarem junto comigo, a arca de Deus era a presença de Deus com o povo de Israel. Diz a palavra que Ofni e Finéias eram aquelas pessoas que desprezavam a presença de Deus e viviam de qualquer forma. Aí você sabe o que aconteceu? Chegou certo dia que os filisteus foram lá. Foram na cidade e roubaram a arca de Deus. Roubaram a presença de Deus. Não foi exatamente o poder dos filisteus que fez com que a arca de Deus saiu da presença do povo hebreu. Mas é porque o povo hebreu estava desprezando a presença de Deus. Meu irmão, quando nós desprezamos Deus, quando nós desprezamos as promessas de Deus, quando nós desprezamos uma vida com Deus, a presença de Deus sai do nosso meio, meu irmão. Sai das nossas vidas. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul teve todas as oportunidades do mundo para ser um rei bem-sucedido, mas a Bíblia fala que ele desprezou. Deus falava com ele e ele desprezava. Sabe por quê? Porque ele queria servir a Deus do jeito dele, do modo dele. Ele achava que o jeitinho dele que ia dar certo. E de repente Deus deu algumas chances para ele, mas chegou um certo modo em que Deus tirou Saul do seu meio. Deus não aceita negócio, meu irmão. Deus não aceita uma vida secular. Deus, ele aceita um povo rendido, com o coração inteiro, com o coração fixado, com o coração compreendido. E assim nós temos várias pessoas na Bíblia que desprezaram, não só apenas Esaú, mas desprezaram a vontade de Deus na vida deles. Promessas. Podemos ver Alexandre, Himeneu, que é citado em Timóteo, Demas, tantos esses que saíram da presença do Senhor e pagaram caro. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para que em nome de Jesus nós não venhamos sair da presença do Senhor, que nós venhamos cumprir a vontade, as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes as pessoas pensam que promessa é bens materiais, né? Está associada a bens materiais. Não, é um braço. Mas as promessas do Senhor, meu irmão, é presença.
As promessas do Senhor é vida. Você quer ter a receber as promessas do Senhor, é ter uma vida plena com Ele. Sendo assim, as coisas vão acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado, da mesma forma que a arca de Deus saiu da presença de Israel, e os filisteus a tomaram. Pode acontecer conosco, da presença de Deus sair dos nossos corações. Não é porque Deus quer sair, é porque nós desprezamos. E a gente paga um preço muito alto. Desprezar é diferente de vender. Quem despreza não reconhece o valor daquilo que possui. Meus irmãos, a partir do momento que nós desprezamos a presença de Deus nas nossas vidas, a gente está colocando Jesus ali à prova, na cruz. Aquela cruz em que Jesus estava ali pendurado para nós, de certa forma parece que não valeu nada. Não valeu nada. Aí eu pergunto para todos nós, qual é a nossa prioridade, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Terceira, e já para encerrar. Escolha aquilo que produz frutos eternos, mesmo quando isso exige renúncia no presente. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Decisões de hoje moldam o legado de amanhã. Como nós lemos aqui na palavra, um prato de lentilhas passou rapidamente. E a perda da primogenitura permaneceu na vida de Esaú. Isso significa para todos nós que nós precisamos valorizar privilégios espirituais, irmãos. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de cultuar, não deixe de servir a Deus, não deixe de buscar intimidade com Deus. Busque essas coisas. Busque realmente aquilo que tem valor eterno. A sua necessidade momentânea é algo passageiro. A gente não pode trocar a eternidade por algo passageiro, meu irmão. Cuidado com o seu coração, cuidado com as suas motivações. Cuidado dos passos que você está dando. Está muito fácil trocar as coisas. Quem valoriza essas questões espirituais dificilmente troca essas coisas espirituais por conveniências. Não troca o eterno pelo temporário. Deus nos mostra aqui na palavra que Ele procura pessoas que valorizam o que Ele valoriza. Essa é a palavra de Deus. Jacó tinha muitos defeitos. Usurpador, mau caráter, pessoa que passava por cima de qualquer um. Com certeza nós já convivemos com pessoas assim, que nos prejudica. Jacó era essa pessoa. Jacó tinha um problema muito forte no seu caráter. Ele tinha muitos defeitos. Mas uma coisa ele tinha que nós devemos copiar dele. Desejava a bênção do Senhor. Jacó não trocou nada por isso. Ele desejava a bênção do Senhor. A tal ponto que Deus o abençoou. E chegou no momento na vida de Jacó que ele queria receber a bênção do Senhor de uma forma tão plena que ele teve um encontro com Deus num lugar chamado Val de Jaboque. Ali naquele momento Jacó lutou contra Deus. Mas ele precisava ser mudado e ele não compreendia. De repente Deus ele pega a sua mão forte e ele aperta na sua coxa, na sua junção aqui, nas suas articulações. A Bíblia fala que Jacó saiu desse lugar mancando. A Bíblia fala que Jacó saiu de lá com outro nome. A partir de hoje você não chamará mais Jacó, você chamará Israel. Mas o que é mais importante de tudo isso não foi isso. Não foi Jacó ter saído mancando,
não foi Jacó ter saído com outro nome. Foi Jacó ter saído dali transformado. Transformado. Mudado. Se você observar ao longo da vida de Jacó, Jacó, quando ele teve um encontro com Deus, ele tinha dinheiro, homem de posses, ele foi próspero. A Bíblia fala que ele tinha muitíssimos bens, gado, aquelas coisas todas. Mas a partir do momento que Jacó foi transformado, uma das coisas que aconteceu na vida dele foi ter ficado pobre. A Bíblia fala que ele passou fome. A Bíblia fala que ele perdeu um certo momento da sua vida, e foram vários anos, perdeu seu filho, que ele amava muito. José foi tirado de Jacó. Mas mesmo assim, Jacó, ou então Israel, permaneceu na presença de Deus, irmãos. Ele não abriu mão do chamado. Ele não abriu mão da promessa. Ele decidiu ficar com Deus. Ele decidiu, ficar na presença de Deus todos os dias da vida dele. Com certeza Jacó ali teve razões de abrir mão de promessas, porque ele passou por várias necessidades, várias lutas, fome, perda, desilusão. Passou por várias coisas, mas ele resolveu a não sair da presença do Senhor. Eu quero terminar dizendo assim para todos nós. É claro que todos nós temos defeitos. Claro que todos nós precisamos ser transformados. Claro que todos nós estamos num processo, pelo qual eu chamo o processo de santificação. Que a gente vai evoluindo. Mas vamos ter um coração rendido, irmão. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Deus. Vamos abrir os nossos corações esta manhã, dizendo: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Senhor, eu não quero ser como Esaú, que abriu mão das promessas do Senhor. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero sair das suas promessas. Eu não quero sair da sua vontade. Eu quero seguir o teu plano. Eu quero viver para a glória do Senhor todos os dias. Eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos na mesa do Senhor. Eu queria que nós participássemos na mesa do Senhor da seguinte forma. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que nós estamos, irmãos? Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso caráter diante do Senhor? Como é que está o nosso coração? Como é que está o seu chamado? Onde o seu coração está inclinado, concupiscência? Como é que está a sua vida espiritual? Quero terminar com Jacó. Falamos tanto de Esaú, mas eu quero falar de Jacó nesse final. Jacó talvez nem merecia estar aqui. Homem mau. Talvez todos nós iríamos odiá-lo por quem ele era. Mas ali ele teve uma experiência. Certo dia ele teve a sua experiência. E ele nunca mais abriu mão da presença. A presença é muito melhor do que as nossas necessidades momentâneas, queridos. A presença do Eterno, ela é muito melhor do que os nossos sonhos. É muito melhor do que bens. É muito melhor do que a nossa vida. Coloca a mão no seu coração. Se essa palavra falou contigo, eu queria que você conversasse com o Senhor. Se rendesse ao Senhor.
Talvez chegou o dia de você voltar. Talvez chegou o dia de você se arrepender. Talvez chegou o dia de você ter uma reverência melhor, maior com Deus. Talvez chegou o dia de você tomar essa decisão de se esvaziar de si mesmo e deixar Deus te conduzir. Deixar o Senhor te conduzir. Deixar o Senhor te tocar. Assim como Jacó foi tocado. Jacó desejou. Se você tem esse desejo esta manhã, peça para Deus tocar no seu coração, tocar na sua consciência, tocar na sua vida. E que você possa sair daqui com essa decisão de viver para a glória dele todos os dias. Que o seu coração não venha te enganar, mas que o Espírito Santo esteja te conduzindo. Oh Senhor, é o Senhor que fala com a tua igreja. É a tua palavra que foi semeada. E é o teu povo que o Senhor escolheu, é que ouviu a tua voz, que ouviu a tua palavra. E eu quero rogar aqui, Senhor, porque eu sei que é o teu Espírito que reage, é o teu Espírito que convence, é o teu Espírito que fala. Convence os nossos corações esta manhã, Senhor. Talvez muitos de nós podemos estar cegos. Talvez muitos de nós, Senhor, estamos longe. Mas o Senhor diz para a tua igreja: volte. Assim como o Senhor chamou, como o profeta Ageu chamou o teu povo para reconstruir um templo, o Senhor tem chamado o teu povo esta manhã para reconstruir um templo sagrado no coração. Vem sobre o teu povo, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja esta manhã seja edificada, seja fortalecida, seja mudada, seja transformada, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faça-nos de nós, Senhor, pessoas que adorem o Espírito em verdade. Assim como João Batista tinha uma consciência de que não era digno de desatar nem a sua sandália. E que nós sejamos assim, Senhor. Vem sobre nós. Coloque em nós um coração quebrantado, mas acima de tudo, um coração obediente. Oh Senhor, eu quero pedir perdão esta manhã, Senhor, pelas nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Eu sei que o Senhor vai voltar para uma igreja adornada, uma igreja que vive para a glória do teu nome, uma igreja que vive no caminho do arrependimento dos seus pecados, numa igreja que teme ao Senhor. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que te ama, Senhor. Nós queremos te amar, Senhor, e que essa igreja possa viver conforme a tua verdade. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Ministra nos nossos corações. Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Aleluia.